quero continuar hoje, tecendo algum comentário concernente ao nosso assunto que tivemos na sexta passada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo e o crente. O Espírito Santo ajuda o crente. A salvação é o primeiro objetivo que o Espírito Santo procura produzir em nossas vidas. Poder para uma vida e serviço santo é o seu segundo objetivo em nós. Para realizar a salvação, ele produz a convicção. Está lá no capítulo 16, verso 8 a 11 do Evangelho de João. Um importante aspecto da obra do Espírito Santo é julgar, reprovar e convencer aos inconvertidos com relação ao pecado, à justiça e ao juízo. Sem a obra da convicção do Espírito, permaneceríamos ignorantes com respeito à nossa condição pecaminosa e perdida. Ele nos torna cientes da pecaminosidade do pecado e de quão longe estamos do padrão da justiça de Deus e do terrível julgamento que aguarda cada pecador. Ele também produz a conversão e a regeneração. Está lá no Tito 3 e 5. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. E no Efésios 2 e 1, e nos vivificou, estando nós ou vós mortos em ofensas e pecado. O Espírito é o que vivifica, está lá no João 6,36. Ele liberta do poder do pecado e da morte. Está no Romanos 8,12. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Ele dá a certeza de salvação. Isso aqui é um mistério para nós, irmão. No capítulo 8, 16 de Romanos diz: o mesmo Espírito, esse é o Espírito Santo, não? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que é a nossa vida, a nossa alma, é o nosso ser, aonde o Senhor Jesus habita. Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aleluia, 1 João 5,6. E três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam em um. Está lá no João 1, 1 João 5,8. Para produzir uma vida e serviços santos, ele nos guia à verdade. Isso é importantíssimo, irmão. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você precisa ser batizado, buscar o batismo, porque ele vai te guiar pela verdade. Você não vai correr risco, perigo de ser enganado pelos mentirosos. Você vai seguir a verdade. Mas diz o verso 16, ou capítulo 16, 3 de primeira, ou do Evangelho de João: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia! Ele nos torna, ou ele nos ensina todas as coisas. 14, 26 de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, mas como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Está lá no capítulo de 1 João 2 e 27. Então, o Espírito Santo, na verdade, é ele que vai guiar a nós. Nós não precisamos ser guiados ou, muitas vezes, estar pedindo informação para qualquer pessoa. Não, nós temos o Espírito Santo e ele nos guiará. Ele vivifica os nossos corpos físicos. Está lá no Romanos 8 e 11.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. A palavra mortais significa destinados a morrerem, e se refere aos nossos corpos físicos. A palavra vivificar significa transmitir a vida. Portanto, a promessa dessa escritura é que o Espírito Santo, ao habitar dentro de nós, comunicará vida, força, saúde e vigor aos nossos corpos. Viver no Espírito é um exercício que promove a saúde. Isso aumenta a nossa força física e a extensão das nossas vidas. O Espírito Santo nos dá poder para servirmos. Diz no verso capítulo 1, 8 de Atos: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aleluia! Jesus usou uma palavra de onde se deriva a nossa palavra, uma máquina que gera em si um suprimento de energia consistente e contínuo. Assim sendo, o poder do Espírito dentro de nós gera um poder que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. Não somente somos capacitados a darmos um testemunho de Jesus, mas nos tornarmos na realidade suas testemunhas. Eu estava olhando um vídeo, irmão, muito triste em partes, né? Porque existem lugares do mundo, países, em que se alguém não seguir a religião do país, ele é condenado à morte. Isso está acontecendo no mundo. Aonde nós vimos ali os irmãos e as irmãs sendo lançados numa vala e ateado-lhes fogo. E não era um fogo para matar de um minuto para o outro. Não, era queimado aos poucos, né? Era batido aos poucos, era surrado, era esmurrado, eram chutados, aos poucos incendiados até morrerem. Por quê? Pelo amor do Evangelho de Jesus Cristo, o único Deus que pode salvar o homem é o Senhor Jesus. Por isso eles dão a sua vida. Eles não amam a sua vida ao ponto de negar ao Senhor Jesus para escapar da condenação ali da fogueira, ou da morte, ou do enforcamento. Não, eles simplesmente não negam a Jesus e morrem. Uns morrem queimados, outros morrem com um tiro, outros são fuzilados, como assim, outros são decapitados. Por quê? Porque eles amam a Jesus acima de qualquer coisa. Acima de dinheiro, acima de uma vida melhor, acima de uma liberdade. Eles servem a Jesus ao ponto de dar a sua vida. E nós temos exemplo, né? Alguém pode, mas como que pode ser isso? O porquê? Porque nós temos um exemplo. No livro de Atos ali, você quer ler no capítulo 6, não me foge a memória, do nosso primeiro mártir da igreja primitiva, chamado Estevão. Ele, enquanto ele foi apedrejado, ele orava a Deus e dizia: Pai, não lhes impute esse pecado. Ele estava ali porque ele estava preparado para morar nos céus. Quando muitas pessoas pregam e dizem que o céu é aqui, que o inferno é aqui, que o céu não existe, que o inferno não existe, né? Ali nós vimos no capítulo 6 de Atos a morte do primeiro mártir, da igreja primitiva, que ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus ao lado do trono do Pai, estava em pé ao lado do Pai. Então essa é a nossa convicção e a nossa certeza. Aqui também, recebendo o Espírito Santo, a primeira qualificação necessária para que você seja um candidato ao batismo no Espírito Santo é que você tenha recebido Jesus como seu Salvador. Então o primeiro passo, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Se você é um filho de Deus, então você pode receber o dom do Espírito Santo. Nós comentamos sexta passada sobre isso. Você tem
que desejar a bênção. O segundo requisito é que você tem que desejar profundamente essa bênção. Jesus expressou isto na seguinte forma: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está em João 7,37. Você tem sede pela água do Espírito? Se você tiver, então você poderá vir a Jesus e beber. E assim, tão simples mesmo. Lembre-se que você não precisa merecer essa bênção. Se você assim, então, não seria mais o dom do Espírito Santo, em Atos 2,38, você nunca poderia merecer essa maravilhosa bênção. Nem tampouco seria preciso ela, a sua, como dom, grátis. 4 palavras simples. Eu gostaria de sugerir 4 palavrinhas simples que você poderia capacitá-lo a receber a bênção do Preciosa. As palavras são: renuncie, relaxe, receba e responda. Façamos agora uma breve análise dessas palavras. Renuncia. Paulo escreveu aos convertidos da cidade de Corinto: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. 2 Coríntios 4:2. A palavra grega, traduzida como renúncia, significa rejeitar, separar-se e afastar-se completamente de alguma coisa ou pessoa. Antes rejeitamos as coisas se ocultam, ocultas, reservadas, íntimas e secretas. Antes rejeitamos as coisas que vergonha se oculta. De acordo com o que foi dito acima, é importante termos certeza de que nos arrependemos totalmente. Nós abandonamos de todos os nossos pecados, especialmente dos que envolvem a bruxaria, a adoração aos ídolos, a cartomancia, aos amuletos, aos talismãs e as coisas semelhantes. A Bíblia diz que Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, em Atos 5,32. Deus ordena que rejeitemos e nos separemos completamente das coisas escondidas, das coisas secretas, desonestas e vergonhosas, quando buscamos pelo seu Espírito Santo. Aleluia! Também muitos dos que seguiram artes mágicas, ali é o sintoma da conversão. Na época do Atos ali, tinha muitas pessoas que obedeciam, serviam outros deuses, outros ídolos. Está aqui escrito no capítulo 19, verso 19 de Atos. Pode ler aí em casa na sua Bíblia. Diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Esse é o primeiro passo importante. Faça então essa oração: Senhor, eu renuncio. Relacione as coisas que estão, outras coisas aplicáveis na sua vida que você tenha feito: bruxaria, adoração aos ídolos, cartomancia, amuletos, adivinhações, talismãs e coisas semelhantes. Então renuncie. Depois relaxe. Muitas vezes as pessoas ficam tensas quando se trata de receberem o Espírito Santo. Realmente não é necessário que isso aconteça. Isto o atrapalhará ao invés de ajudá-lo. Primeiro, portanto, deixe-me encorajá-lo e relaxar. Relaxe fisicamente, e isso o ajudará a relaxar espiritualmente e emocionalmente. Porque não sentar-se em algum lugar confortavelmente? Os discípulos estavam, na verdade, sentados no dia de Pentecostes, viu? Portanto, esta é uma boa postura bíblica para receber o batismo ou o Espírito Santo. Sente-se tranquilamente, relaxe. Você está em boas mãos, nas mãos de Jesus. E Ele quem batiza com o Espírito Santo. E receba. Seria bom se você pedisse agora mesmo que Jesus o batizasse no Espírito. A Bíblia diz: o Pai Celestial e o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Né? Ele falou ali sobre que jamais o Pai daria uma serpente para um filho se ele pedisse pão. Não, o Pai vai dar coisas boas para o filho, para a saúde do filho. Então ele disse assim: quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo que pedir. Lucas 11:13. Peça com simplicidade, silenciosamente, com fé. Não comece a impor ou a implorar e suplicar. Não é preciso que você grite ou se lamente. Jesus está aí com você, você pode ouvir a sua oração.
Ele pode ouvir essa oração após ter pedido silenciosamente que ele o encha com o Espírito, então, com fé, e você precisa crer que ele já respondeu a sua oração. E receba o Espírito Santo pela fé. Aleluia! Então é maravilhoso, né, irmãos? Nós termos essa experiência. Nós vamos continuar ouvindo, louvor a Deus. Você pode ligar para cá no 3239-1755 e participar, ganhar um livro, ou um CD, ou um DVD. Ligue e participe. Deus abençoe todos os irmãos. Na continuação vamos ouvir hinos de louvor a Deus. Participe da programação